Olá, meus amados irmãos e irmãs da Igreja Esmirna, saudade de vocês. Como é bom a gente poder estar aqui gravando, falando com os irmãos, fazendo com que a transmissão chegue a vocês. Muita saudade de todos e com grande alegria, se Deus quiser, nós estaremos juntos, pelo menos parcialmente, no próximo domingo na igreja, né? Que saudade, viu, de todos vocês. Graça e paz a todos. Também a equipe, a família Futsalva, sejam todos aí muito bem-vindos. Que a graça e a paz do nosso Deus seja com vocês, todos. Que Deus abençoe a todos vocês que estão aqui conosco. E todos aqueles que irão assistir a transmissão pelo YouTube da nossa igreja, pelo Facebook. Que Deus abençoe a todos, queridos. Sejam muito bem-vindos aqui à nossa página, a este vídeo, onde nós estudaremos juntos a palavra do nosso Deus, à luz dessa revista, Nossa Fé. E nós temos estudado sobre o que somos, o que fazemos, o caráter determina a conduta e vice-versa, para quem está chegando agora. Esse é o nosso tema, então. Revista Nossa Fé. O que somos, o que fazemos. Caráter determina a conduta e vice-versa. Então nós temos estudado com base no fruto do Espírito, de Gálatas 5, as características que determinam o caráter de um cristão. O que somos? Somos novas criaturas, nascidos, gerados pelo Espírito Santo de Deus, uma nova vida. Eis que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. É assim que diz o apóstolo Paulo. Então essa nova vida determina quem somos, uma nova criatura. E o que fazemos? Devemos produzir fruto do Espírito Santo, conforme descrito em Gálatas capítulo 5. E nós temos estudado então sobre esse fruto do Espírito. E hoje, terminando já esse tema, nós temos 13 lições. Hoje nós vamos estudar a lição de número 11, que vai falar sobre viva com honesta fidelidade. Nós vamos falar hoje então sobre fidelidade, à luz de Provérbios capítulo 3, versículo 3. Viva com honesta fidelidade. Então nós vamos fazer a leitura, vamos orar, fazer a leitura do texto e depois vamos para a nossa introdução. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor, que temos acesso. Muito obrigado porque o Senhor revelou a nós e ela foi preservada ao longo dos séculos, dos milênios, para que nós hoje pudéssemos acessá-la e receber dela instrução, alimento para nossa alma, consolo, conforto, exortação, mas, além de tudo, a esperança daquilo que é prometido por Ti na Tua palavra, que é a salvação para todo aquele que crê em Cristo Jesus como Senhor e Salvador. E é justamente porque o Senhor é um Deus fiel, é que nós podemos preservar a nossa fé, perseverar na esperança, porque o Senhor é um Deus fiel que cumpre o que diz. E o Senhor, na Tua palavra, nos ensina também a sermos fiéis. E é sobre isso que nós vamos falar nesta noite e te pedimos a iluminação, a orientação do Teu Santo Espírito para os textos lidos e para o conteúdo deste material que temos em nossa mão. Nos abençoe, nos oriente, nos dê a Tua graça para que possamos não apenas aprender, mas colocar em prática em nossa vida este fruto do Espírito que é a fidelidade. Ensina-nos à luz da Tua palavra e a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Queridos, então vamos aqui, antes da introdução, fazer a leitura do texto sagrado, Como eu disse, o texto base está em Provérbios capítulo 3, versículo 3, que diz o seguinte: Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, atas ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. Que palavra maravilhosa, queridos.
Não te desamparem a benignidade, que nós vimos na semana passada, sobre o que significa ser benigno, né? Motivação para a prática da bondade, ser bondoso sempre. Isso é ser benigno. E a fidelidade, atas ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. Então essas duas coisas têm que estar, a expressão é essa, né? Atas ao teu pescoço, ou seja, onde você for, leve isso com você, esteja contigo o tempo inteiro, gravado nas tábuas do teu coração. Nós sabemos que a lei do Senhor, ela foi escrita pelo próprio Deus e dada a Moisés em tábuas, né, lá no Monte Sinai. E essa expressão ela remete para isso. Assim como o Senhor escreveu a sua lei nas tábuas e deu a Moisés, essa lei, essas características, benignidade, fidelidade, elas têm que estar escritas na tábua do nosso coração. Deve ser lei para nós. Deve estar gravada, não apenas aqui, mas no coração, de onde procedem as fontes da vida. A palavra de Deus diz: de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Então, escrever isso, estar atado no nosso pescoço e no coração, é para que emane isso de nós. A fonte da benignidade e da fidelidade. Então, é um texto, é um estudo muito importante para nós nessa noite. Vamos aqui para a nossa introdução. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 2:10. É assim que o último livro da Bíblia nos apresenta a recompensa de nossa fidelidade a Deus, uma coroa de vida. Essa promessa foi dada à igreja de Esmirna, e o versículo seguinte diz que o vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Apocalipse 2:11. A recompensa para a fidelidade do cristão é a vida eterna na cidade santa, conforme Hebreus 11:10. Esmirna disputava com Éfeso e Pérgamo a categoria de melhor cidade da época, a primeira da Ásia. Nela havia praças, edifícios públicos e templos que destacavam sua grandeza estética. Esmirna venerava alguns deuses gregos, dentre eles Cibele, designada como a mãe dos deuses, uma deusa de fertilidade. Ela era representada com uma coroa de muralhas e leões, simbolizando poder e proteção. Havia então a moeda coroa que circulava nos negócios de Esmirna e que possuía a efígie de Cibele. Era o dinheiro da época que trazia a imagem da deusa. Em vez de prometer dinheiro, a moeda corrente com a imagem de Cibele, aos cristãos de Esmirna, que permanecessem fiéis à sua palavra, Jesus lhes prometeu um tipo bem diferente de recompensa, a vida eterna. Eles não teriam recompensas monetárias neste mundo, mas teriam a vida para sempre com o Pai no céu. Não deveriam esperar que as coisas por aqui fossem sempre prósperas. Algumas situações seriam terríveis, conforme descrito em Hebreus 11, de 36 a 38. Muitas vezes reclamamos de situações que nem sequer se comparam às que foram experimentadas por alguns de nossos irmãos. Os cristãos fiéis ao Senhor não precisariam temer as coisas que teriam de sofrer. Apocalipse 2:10. O diabo certamente lançaria alguns deles na prisão e alguns desses seriam mortos. Apocalipse 2:10, Hebreus 11, 36 a 38. Veja bem, irmãos, é bom depois com calma os irmãos lerem Apocalipse capítulo 2
sobretudo aí o versículo 10, 11, e Hebreus capítulo 11, sobretudo o versículo 36 a 38, ok? Mas, ainda que sofressem e passassem pela morte, eles não deveriam temer, porque perderiam a vida neste mundo, mas receberiam a vida abundante para sempre na ressurreição. Mateus 10, 28. A nossa fidelidade como cristãos deve ser provada nas tribulações, a fim de que a nossa perseverança resulte numa paciência expectante. Conforme diz Romanos, capítulo 5, 3 e 4, Romanos 8, 18 a 25, quando vai dizer, não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, a experiência, esperança. Você precisa observar o que diz esses textos que produzem em nós perseverança. O que é perseverança? É manter-se fiel, perseverante, firme, constante. Paulo diz que toda a criação geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós gememos em nosso íntimo, aguardando a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Certamente os cristãos que são fiéis, mesmo ameaçados pela morte, olham para a frente, para o galardão, Romanos 11, 26, para a recompensa da vida eterna prometida por Deus na pessoa de Jesus. Queridos, então, curiosamente, esse texto fala exatamente da igreja que nós representamos aqui na Terra, a igreja Esmirna. O nome da nossa igreja, Igreja Presbiteriana Esmirna, ela é uma referência à igreja de Apocalipse, a igreja Esmirna, Já ia falar Igreja Presbiteriana Esmirna de Apocalipse. Mas não, a igreja Esmirna do Apocalipse, que era uma igreja pobre e idólatra, porque, aliás, a região de Esmirna era uma região idólatra, tinha essa deusa que nós vimos aqui, a deusa Cibele, mas apesar deles estarem ali naquele contexto idólatra, a igreja de Esmirna, ela era uma igreja sofredora, mas era uma igreja fiel. Era uma igreja fiel a Deus. E por isso o Senhor Jesus disse, por meio do anjo da igreja Esmirna, para que eles se conservassem assim. E diz para eles, ser fiel até a morte, e dar-te coroa da vida. O mundo aqui idolatra uma coroa de uma deusa Cibele, através de moeda, através de prata, de riqueza. Mas a riqueza de vocês não é desse mundo. É uma coroa de glória na eternidade. Mas isso estava condicionado à fidelidade da igreja. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então veja que é uma condição colocada por Deus para que possamos receber a coroa, é sermos fiéis, sermos perseverantes, apesar das tribulações, apesar das perseguições, como registrado pela igreja primitiva em Hebreus, em Atos e nas epístolas, como essas igrejas eram perseguidas, os fiéis eram martirizados, sofreram, alguns foram mortos. E a palavra dos apóstolos para esses irmãos sempre foi, sejam fiéis, perseverem até o fim. A perseverança, ela produz nessa experiência.
Então ela vai produzindo, é um fruto que vai gerando outro fruto, vai produzindo em nós uma força, mantendo-nos fiéis a Deus, sabendo que a nossa recompensa não é neste mundo. O que o Senhor Jesus prometeu à igreja de Esmirna não era uma recompensa neste mundo. Dar-te-ei a coroa da vida. E a gente sabe que essa recompensa será dada por Ele aos fiéis no céu. Por isso a fidelidade tem que ser até a morte, porque depois da morte receberemos a coroa da vida. Ainda que esteja morto, viverá. É isso que Jesus diz lá em João. Aquele que crê em mim, ainda que morra, ainda que esteja morto, viverá. E viverá eternamente. Então olha que estímulo para nós, né? Que estamos numa igreja chamada Presbiteriana Esmirna, sermos chamados à fidelidade. E, queridos, nós só podemos ter a certeza da nossa salvação, dessa coroa de glória, porque Deus é fiel. Ele cumpre o que Ele diz. Se confessardes os vossos pecados, Ele é fiel, né? Para nos perdoar dos nossos pecados. Ainda que nós sejamos infiéis, Deus permanece fiel. Então a palavra que Deus requer de nós é que sejamos fiéis a Ele, porque Ele é fiel a nós, Ele cumpre o que Ele diz. Deus não é Deus para que minta. E vivemos numa sociedade, queridos, onde essa palavra está cada vez mais escassa. Fidelidade é uma coisa hoje que está caindo aí como uma exceção, como uma raridade de ser achada. Fidelidade. Seja em que esfera for, a fidelidade é uma palavra que está em declínio. Nós vivemos uma sociedade líquida, né? Os sentimentos líquidos são chamados assim hoje. Relacionamento líquido, né? Fluido, ele se esvai. Não temos algo concreto, absoluto. E o que faz algo ser firme, absoluto, é fidelidade. O casamento ele só se sustenta se ambos os cônjuges se mantiverem fiéis um ao outro. Qualquer relacionamento, qualquer relação, ela só se sustenta se ela estiver como base a fidelidade um ao outro. Não consigo relacionar numa amizade, me manter fiel não consigo manter uma amizade saudável se não houver fidelidade àquele que eu digo ser meu amigo. E da mesma forma dele para comigo, uma fidelidade para com o outro. Estar sempre presente, junto, e nunca abandonar. Então assim é a nossa relação para com Deus. Se não houver fidelidade na nossa relação com Deus, não tem como ter uma relação. Não tem como os infiéis herdarem o reino dos céus. Ele é fiel e justo para nos perdoar, mas nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. E isso é ser fiel a Deus. Reconhecê-lo como nosso Deus, soberano, sabendo que Ele é santo e que nós precisamos do seu perdão. Então, nós hoje estamos falando sobre fidelidade, como isso é importante, sobretudo nessa geração. Vamos aqui para o nosso contexto. A instrução da palavra para nós hoje é: não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Atas ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. Nosso texto, Provérbios 3:3. O cristão que recebe a sabedoria do Senhor e anda em seus ensinos, buscará sempre o melhor caminho. Ele achará graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens, que é a sequência do texto, Provérbios 3:4. As Escrituras estão repletas de textos sobre fidelidade. Uma busca simples pela palavra fidelidade nos mostrará isso. Fidelidade é ser firme, seguro, confiável e leal, e mirar certo objetivo e chegar até ele, passando por todos os obstáculos, convicto de que o alvo é o ponto máximo da caminhada. Uma pessoa fiel é ética em seus princípios.
Ela não se inclina para um lado ou outro em razão de circunstâncias. É previsível em suas convicções por ser leal a elas. Ela não negocia princípios para ficar bem na fita. Moisés e Daniel nos deram esse belo exemplo de fidelidade. Isso está descrito em Hebreus capítulo 11, vai falar da galeria da fé. Hebreus 11, 24 a 26, Daniel 6, 4. Veja que quando os irmãos lerem esse texto, verão que tanto Moisés quanto Daniel tiveram opções, mas escolheram obedecer ao Senhor porque foram fiéis. A lealdade fiel de Deus é demonstrada em vários lugares nas Escrituras, principalmente no livro dos Salmos. Nós dependemos da fidelidade, que é segurança, confiabilidade de Deus para a nossa salvação. 1 Coríntios 1, 8 e 9. Para vencermos a tentação, 1 Coríntios 10, 13. Para sermos santificados, 1 Tessalonicenses 5, 23. Para sermos perdoados, 1 João 1, 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel para nos perdoar. Para recebermos alívio nas horas de sofrimento e angústia, 1 Pedro 4, 19. E para termos a certeza de vida eterna, Hebreus 10, 23. Deus é fiel às suas promessas. Ele é imutável e nisso confiamos. Deus é fiel por falar a verdade. Ele não mente. Hebreus 6, de 17 a 20. Grande é a sua fidelidade. Lamentações 3, 23. E lembrando que isso é a causa de não sermos consumidos. A fidelidade do Senhor com a sua misericórdia, que dura para sempre. Ainda que sejamos infiéis, ele será sempre fiel. 2 Timóteo afirma isso. 2 Timóteo 2, 13. E isso nos conforta e nos dá segurança. E Deus, por sua imensa e soberana graça redentora em Cristo e pela ação transformadora do Espírito Santo, faz com que nós também, os seus filhos, sejamos fiéis a Ele e resistamos aos ataques do inimigo. Por isso, ele nos dá o poder de sermos firmes, leais, convictos nos princípios cristãos e de resistirmos ao pecado, ao diabo e ao mundo. Olha os textos. Miqueias 7, 20, 2 Crônicas 19, 9, Provérbios 14, 24, Romanos 6, de 12 a 14. Fazendo escolhas sábias e confiáveis que apontam para o nosso Senhor. Por esse poder do Espírito, o salmista, mesmo vacilando algumas vezes, afinal era pecador como nós somos, pôde dizer como nós também podemos: os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Salmo 89, verso 1. Então, queridos, são muitos textos. O vídeo, depois os irmãos voltem, ouçam as referências, aqueles que não têm a revista, e leiam esses textos, porque o vídeo ficaria muito longo se eu for ler texto a texto, abrir Bíblia, achar o texto e ler para cada um. Ficaria muito longo. Mas eu peço aos irmãos que meditem nessas referências, mas é algo assim que é ponto pacífico. Os irmãos sabem a variedade de textos bíblicos que nos asseguram a fidelidade de Deus para conosco. E é por isso, somente pela fidelidade de Deus, as suas promessas, as suas palavras, aquilo que Ele garante nas Escrituras, é que nós temos a certeza, a garantia da nossa salvação, pelos méritos de Cristo Jesus. E por que nós podemos ter essa certeza? Porque por meio do Espírito Santo de Deus, que nos faz perseverar até o fim, porque Ele habita em nós. Nós somos morada
somos santuários de Deus, habitação do Espírito Santo, somos templo do Espírito Santo. Então, pelo fato do Espírito Santo habitar em nós, nos convencer do pecado, nós perseveramos até o fim, porque ele traz à nossa consciência a convicção do nosso pecado, do nosso erro. A palavra de Deus diz que ele intercede por nós, porque nós não sabemos orar como convém. Então, quando nós oramos, quando nós confessamos os nossos pecados ao Senhor, o Espírito Santo intercede, ele clama por nós, ele coloca-nos na presença de Deus, para que nós sejamos perdoados e voltemos à prática de uma vida santa que agrada ao Senhor. Então, ele é fiel em nos perdoar, à medida que nós temos o Espírito Santo em nós, que nos convence do pecado, que nos assegura, que nos faz perseverar, que vai produzindo em nós o crescimento espiritual dia a dia para que desenvolvamos a nossa salvação. Então, se nós realmente somos ovelhas do Senhor, nós ouvimos a voz do nosso Senhor, do nosso pastor. Nós somos conduzidos por Ele. Então nós nos arrependemos, nós confiamos, nós esperamos, nós aguardamos, nós confessamos, nós buscamos ser fiéis à Sua palavra, e é isso que garante a nossa salvação, porque Ele operando em nós, fazendo com que nós vivamos uma vida santa, separada para Ele, Ele nos guardará e Ele nos perdoará, porque Ele é fiel. E os seus filhos lhe são fiéis. O verdadeiro cristão é fiel a Cristo. Ainda que, com seus erros, como foi dito aqui, ainda que todos esses homens tenham pecado, tenham falhado, a sua fidelidade se consistia na sua fé em Deus e em buscar nele a remissão, o perdão dos seus pecados. Isso é vida de fidelidade. Não é uma vida de isenção de pecado, né? De que nós vamos ser irrepreensíveis sempre, que nós nunca iremos pecar ou nunca iremos falhar. Não é isso. A ideia de fidelidade na palavra de Deus é a genuína conversão, o genuíno arrependimento. É a constante busca, é a perseverança dos santos, em perseverar, em buscar, em crescer constantemente, em desenvolver a sua fé, em desenvolver a sua salvação, a sua santificação, o seu conhecimento no Deus que crê. Isso é fidelidade, busca constante, perseverança plena, em buscar sempre a presença do Senhor. E porque Ele é fiel e o Espírito Santo que habita em nós nos habilita à fidelidade, nós caminhamos com Cristo rumo à glória que nos está proposta, a coroa que nos está reservada para aqueles que são fiéis. Então esse é o contexto, né? Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Atas ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. Vamos aqui para o nosso segundo ponto. Vamos tratar então do que podemos aprender com isso. Letra A. A fidelidade nos faz confiar em Deus. Então essa é a primeira coisa que nós podemos aprender. Que a fidelidade nos faz confiar em Deus. Para alguém ser fiel, passando até pela morte, será necessário ter convicção. Ninguém morre por algo em que não acredita. Filipenses 1, 21. Em Hebreus 11, 17 a 29, vemos que Abraão, Isaque, Jacó, José e Moisés foram homens como nós, pecadores, sujeitos aos mais diversos pecados e às mais terríveis tentações e privações temporais. Eles foram humilhados pelas condições físicas, a esterilidade de Sara e Rebeca, por condições familiares, a disputa entre Esaú e Jacó, já no ventre de Rebeca, e entre José e seus irmãos, por condições sociais, José e Moisés,
por restrições legais, José preso, Moisés ao matar o egípcio e tantas outras situações desfavoráveis. Mas, não obstante as inúmeras circunstâncias inesperadas e as imensas restrições, eles criam na promessa do Senhor de fazer desde Abraão um grande povo, uma numerosa nação, uma igreja santa e pura, para ser o lugar no qual Deus haveria de demonstrar com força máxima sua imensa graça e seu sublime poder. Essa crença os fazia fiéis ao Senhor. Todas essas pessoas criam no que o escritor aos Hebreus escreveu no capítulo 11, 16. Aspiram uma pátria superior, isto é, celestial. Quando as pessoas, primeiro, creem no Senhor e colocam os seus olhos e os seus corações no lugar certo, ou seja, na pátria superior, nos céus, na morada que nos está sendo preparada por Jesus, abrindo mão dos prazeres transitórios do pecado, e segundo, consideram a vergonha pela qual Jesus Cristo passou para salvá-las de seus pecados. Então elas recebem a recompensa de sua fé. Esse é o preço de ser fiel. Então, a fidelidade nos diz que não devemos retroceder, não devemos duvidar das promessas. Deus é imutável e fará cumprir cada detalhe em nossa vida. Salmo 119, 16, Mateus 10, 29, 30. O cristão fiel ama a lealdade de Deus e o louva por isso. Salmo 36, 5, 40, 10, 89, 5, 92, 2. Então, a primeira coisa que nós podemos aprender é que a fidelidade nos faz confiar em Deus. E a fidelidade ela é baseada nesses dois aspectos que o autor destacou aqui. Crermos no Senhor e colocarmos nele a nossa confiança, né? Não nas coisas desse mundo, mas em Deus colocarmos a nossa confiança, considerando a vergonha pela qual Jesus Cristo passou para nos salvar dos nossos pecados. Então, esse é o preço de sermos fiéis. Considerarmos que nós estávamos representados em Cristo, na cruz do Calvário, quando ele veio para morrer por nós. E por nós reconhecermos que isso foi a mais alta demonstração de amor de Deus por nós, em tornar-se homem, né? Em tomar forma humana, figura humana, não usar com usurpação o ser igual a Deus, mas humilhar-se, assumir forma humana. É o Emanuel, Deus conosco, encarnado, perfeito, o segundo Adão, plenamente homem, plenamente Deus, para vir para morrer por nós. Essa pessoa é de Jesus Cristo, em suas duas naturezas, humana e divina. Então essa é mais prova, é a mais alta, mais nobre prova de amor de Deus por nós. É o amor ágape, o amor sacrificial. Então, quando nós cremos nisso, que Jesus é o Deus encarnado, é aquele que se fez homem, que se humilhou, que se fez como um de nós para morrer em nosso lugar, nós colocamos a nossa confiança nele e observamos essa vergonha que ele passou por nós. Isso nos faz nos submetermos a ele, nos prostrarmos diante dele, reconhecendo isso. Então, o cristão fiel ama a lealdade de Deus e o louva por isso. Porque Deus é fiel a nós. Ele veio para nos salvar por amor a nós. Ele pagou o preço pelos nossos pecados. Então, quando reconhecemos isso, nós nos mantemos fiéis a Deus. Então, é o fato de crermos que nos fará manter-nos fiéis. Porque o fato de crermos remete a algo que foi feito por nós. E se cremos que isso foi feito por nós, nós somos fiéis a isso que cremos.
porque temos isso como verdadeiro, acreditamos nisso, né, naquilo que foi feito. Então só seremos fiéis se crermos e entendermos que Jesus foi humilhado em nosso lugar. Então vamos aqui para a segunda coisa que nós podemos aprender. B. Podemos aprender, né? O que podemos aprender? A fidelidade nos faz leais a Deus e às pessoas. Então, se podemos aprender a confiar em Deus, essa confiança, essa fidelidade que nos faz confiar, ela também nos faz ser leais a Deus e às pessoas. A fidelidade também nos faz leais ao nosso Senhor e às pessoas. Os 10 mandamentos nos dizem isto. Olhamos para Deus, do 1º ao 4º mandamento, e para as pessoas, do 5º ao 10º mandamento. Se formos leais a Deus e obedecermos a Ele, seremos confiáveis também para as pessoas. Nossos pecados relacionais com as pessoas são antes pecados contra Deus. Se um marido não é fiel à sua esposa, ele não está sendo fiel a Deus primeiramente. Salmo 51:4. Observe que Davi reconheceu que o adultério com Batseba foi agressivo, primeiramente, a Deus. Davi diz lá, né, no Salmo 51, pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os seus olhos. Então, Davi reconhecia, né, que ele tinha pecado primeiramente contra Deus. Quem ama a Deus, amará também as pessoas. Este é o argumento de João, utilizando o exemplo da infidelidade de Caim. 1 João 3, 11 e 12. João nos ensina que se nós dissermos que amamos a Deus, mas não amarmos as pessoas, somos mentirosos e tentamos enganar a Deus, como fez Caim, e enganamos a nós mesmos, produzindo ressentimento no coração. Jonathan Edwards escreveu assim: se fizermos uma grande exibição de respeito e amor para com Deus nas ações externas, enquanto não há sinceridade no coração, isso não passa de hipocrisia e mentira prática contra o santo. Caim tentou montar uma cena de sinceridade e amor, mas o seu coração pecaminoso e maligno revelou qual era de fato sua intenção: impressionar Deus e os outros. Mas Deus não se sensibiliza com ações externas distanciadas de um coração puro. Salmo 51, 6. Assim como o versículo 16 e 17. Tanto que Davi, nesse salmo, ele fala, né? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Então, um cristão fiel será sempre leal a Deus e às pessoas. Ele buscará amar a Deus de todo o coração, alma, força e entendimento, e ao próximo como a si mesmo. Mateus 22, 36 a 40. Ele será ético e justo, será misericordioso e humilde. Miqueias 6, 8. Deus requer de nós que sejamos fiéis. 1 Coríntios 4, 2. Deus abomina a infidelidade e a pune exemplarmente. Oséias 2, de 10 a 13. E esse texto de Hebreus vai dizer: não há salvação para os que forem infiéis. Hebreus 6, de 4 a 8, 10, de 26 a 31, Apocalipse 22, 15. Então eu vou fazer a leitura desses textos que eu acho que são extremamente importantes para nós. Não há salvação para os que forem infiéis. Hebreus 6, de 4 a 8. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo à ignomínia.
porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Hebreus 10, 26 a 31. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça? Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E Apocalipse 22:15 vai dizer assim: fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Então não há salvação, ficam fora todos aqueles que praticam a mentira. A fidelidade é a verdade. Fidelidade não orna, não combina com mentira. Ser fiel é ser verdadeiro. É ser o seu sim, sim, o seu não, não. Isso é fidelidade. Manter-se perseverante. A pessoa fiel é a pessoa que você não tem surpresas com ela. Aqui foi falado disso, o autor disse isso aqui, né? Você sabe o que esperar de uma pessoa fiel. Sabe quando você quer saber se algo é mentira ou se algo é verdade? E você mira uma pessoa e pergunta para ela: isso é mentira ou isso é verdade? Por que você deposita a tua confiança em apurar se algo é verdadeiro ou se algo não é verdadeiro? Porque você sabe que aquela pessoa é fiel aos seus princípios. Se ela disser que é verdadeiro, é porque é verdadeiro. Se ela disser que não é verdadeiro, é porque não é verdadeiro. E você só se reporta a essa pessoa, você só busca essa pessoa para te passar essa informação, porque você confia na sua fidelidade aos seus próprios princípios, à sua própria ética. Por isso que a nossa lição, a nossa revista fala isso, né? Que a ética, né? O caráter determina a conduta e vice-versa. O que é o caráter? A nossa ética. Nós falamos aqui sobre o ethos, né? A palavra grega que vai falar sobre a nossa ética, a nossa conduta, que determina o nosso caráter. E o caráter determina a conduta e vice-versa. Ou seja, eu não vou me conduzir em arbitrariedade ao meu caráter. Porque se eu tenho caráter, eu tenho ética. E eu não posso agir arbitrariamente a minha ética. O meu sim será sim, o meu não será não. Tratarei sempre com a verdade, com a fidelidade aos fatos, aquilo que é real, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é verdade, aquilo que é absoluto. Então, é maravilhoso nós termos pessoas fiéis. Pessoas fiéis são pessoas que a gente pode contar com elas em todos os momentos. São pessoas que perseveram, são pessoas firmes e são constantes, não são inconstantes. Não são pessoas de duas faces. Pessoas que vão tratar sempre com fidelidade e verdade. E isso é o que Deus espera de nós, queridos. O nosso caráter, o caráter fiel. De pecadores, sim, mas pecadores regenerados, fiéis a Ele, que sabem reconhecer quando erram e sabem pedir perdão e querem, desejam de verdadeiramente, do fundo da alma, acertarem, voltarem para o caminho quando erram. Assim como esses homens que nós vimos, foram citados aqui: José, Abraão, Moisés, Davi,
homens que erraram. A Bíblia relata os erros deles, mas foram homens fiéis a Deus. Homens que confessaram o Senhor e clamaram para Ele: cria em mim, ó Deus, né? Um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável, para que eu não me abale, para que eu não deixe de ser fiel, que a pureza me mantenha fiel ao Senhor. Então é isso. E nós precisamos, veja que a oração do salmista é pedindo a Deus para que crie nele isso. Ou seja, é Deus que opera em nós, queridos, tanto querer quanto realizar. Então, tudo que nós fazemos, é por isso que é graça. Nós precisamos da graça de Deus para tudo na nossa vida, inclusive para sermos fiéis a Ele. Nós precisamos da graça dele para sermos fiéis a Ele. E o Senhor se agrada de nós quando nós nos prostramos diante dele pedindo pela sua graça. É isso que faz de nós fiéis. Porque ele vai agir em nós para que nós sejamos fiéis a ele. Mas o fato de nós nos rendermos, de nós crermos, de nós nos prostrarmos diante dele, é isso que glorifica a Deus. Glorificamos a Deus por meio do nosso quebrantamento. Né? Um coração quebrantado, né? Contrito, jamais desprezará o Senhor. Então vamos aqui para a nossa conclusão. Conclusão. Claramente, a fidelidade a Deus pode nos trazer consequências restritivas nesse mundo. Talvez experimentemos momentos de escassez e de sofrimento. Hebreus 11, de 36 a 38. Mas as Escrituras nos dizem que vale muito a pena ser fiel ao Senhor. A recompensa é que receberemos a mais gloriosa das bênçãos que alguém pode receber, a vida eterna. Ela nos garantirá a vitória sobre todas as restrições, sobre todo o pecado. Nela, nós gozaremos da presença de Deus conosco. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Apocalipse 21, 4. Então, quando o Senhor, por meio do anjo à igreja de Esmirna, diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida, significa isso, que as primeiras coisas passarão, e a coroa da vida é onde nos é prometido isso. Lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Essa é a coroa da vida que nos está reservada. Muito melhor do que toda a riqueza deste mundo, e que é digno de toda a nossa perseverança, porque sobrepuja imensamente, infinitamente, tudo que esse mundo pode nos oferecer. Uma eternidade onde não haverá pranto, onde não haverá choro, morte, lágrima, luto, dor, nada, porque as primeiras coisas, tudo isso passará. Queridos, então, honremos o nome que carregamos de membros da Igreja Presbiteriana Esmirna, cujo recado do anjo da igreja para ela é ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Somos chamados como membros da Igreja de Cristo, sobretudo quando nos dizemos membro da Igreja de Esmirna, somos convocados por Cristo a sermos fiéis até a morte, aguardando a coroa que nos está proposta, coroa da vida. De forma prática, você tem sido fiel ao Senhor e à sua palavra? Como anda a sua vida em relação à confiança nas promessas de Deus? Você realmente crê na salvação em Jesus Cristo? Se você crê, sua vida prática é compatível com o que você professa? Você tem sido leal ao Senhor naquilo que Ele requer de você? Essas perguntas todo cristão deve fazer a si mesmo todos os dias, queridos. E certamente você faz. Porque o Espírito Santo de Deus habita em você. E você é convencido por meio do Espírito Santo do seu pecado. Todos os dias a nossa consciência
movida pelo Espírito Santo, vai nos revelar aquilo que é pecado. Nós não temos o cristão verdadeiro, genuíno, a ovelha de Cristo, ele ouve a voz do seu pastor. Ele não tem o seu coração endurecido. A sua mente não é cauterizada. O pecado não cauteriza a mente do verdadeiro cristão. Muito pelo contrário, a sua mente está sempre incomodada com tudo aquilo que não é agradável a Deus. Você quer saber se você é um verdadeiro cristão? Veja se a sua mente, a sua consciência é incomodada pelo Espírito Santo, te convencendo do pecado, da justiça, do juízo de Deus. Se Deus faz isso com você por meio do Espírito Santo, significa que você é uma ovelha de Cristo. E Ele está falando com você. E você é habilitado pelo Espírito a ouvir a voz do Espírito, a voz de Deus. A ovelha de Cristo, ela ouve a voz do seu mestre. Ela ouve a voz do seu pastor e o segue. É aquele que ama, é aquele que guarda os seus mandamentos. Mas a nossa fraqueza, a nossa carne milita contra o espírito milita contra a carne, e nós temos que todo dia lutar, perseverar até o fim para recebermos a coroa da vida. Esse é o nosso desafio enquanto estivermos aqui nessa terra, enquanto estivermos neste mundo. A palavra do Senhor Jesus foi muito clara em afirmar isso para os seus discípulos. No mundo tereis aflições. Não tem como não ter. Seremos afligidos pelas perseguições, pelas nossas inclinações, pelo pecado que resta em nós. E nós temos que lutar contra isso enquanto aqui vivemos. Então a palavra para os irmãos nessa noite, para nós nessa noite, é ser fiel até a morte. Fidelidade sempre para com o nosso Deus e Pai, por meio de Jesus Cristo que morreu por nós, pela mediação do Espírito Santo que habita em nós e que intercede por nós. Clamemos ao Senhor, prostremos diante do Senhor, santifiquemos diante de Deus, separando a nossa vida, nos abstendo das paixões humanas, carnais e nos consagrando na palavra de Deus. É isso que nos trará a graça. É através dos meios de graça que nós conseguiremos ser fiéis ao Senhor. Então, Ele nos dá os meios de recebermos a graça para sermos fiéis. Isso é importante que fique bem claro. Nós não conseguiremos ser fiéis por nós mesmos. Nós precisamos da graça de Deus para sermos fiéis a Ele. Mas essa relação é de mão dupla. Para que eu receba a graça, eu tenho os meios de receber essa graça. E os meios são a oração, a leitura da palavra, a comunhão com Deus, em me abster, em ouvir aquilo que a palavra de Deus diz que eu devo fazer. Então, se eu não meditar na lei do Senhor dia e noite, para ter cuidado de fazer conforme tudo quanto nela está escrito, eu não alcançarei essa graça de Deus para me manter fiel a Ele. Por isso, bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, que Deus nos abençoe, queridos. Espero que tenha abençoado a sua vida esse estudo, que é tão importante e tão marcante para nós, sobretudo da Igreja de Minas. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado pela instrução recebida pela Tua Palavra. Muito obrigado porque ela nos orienta a buscarmos a fidelidade ao Senhor. Muito obrigado porque ela nos mostra o quão importante é sermos fiéis. Ó Deus, e nós queremos assim proceder, de forma fiel a Ti. Mas precisamos da Tua graça. Assim como todas as demais coisas, se não for a Tua graça, nós não conseguiremos fazer nada que Te agrade. Mas o Senhor disponibiliza os meios de graça. Dá-nos o desejo no coração para buscarmos, ó Pai, e fazermos a nossa parte. Buscar ao Senhor em oração, em leitura da Tua Palavra, possamos nos estimular a isso, assim como nos estimulamos a tantas coisas nessa vida, possamos colocar isso como prioridade na nossa vida, Pai,
em te buscar dia a dia e assim alcançarmos graça do Senhor e dia a dia progredirmos no conhecimento da Tua Palavra, aumentando a nossa fé que vem pelo ouvir a Tua Palavra e assim sendo cada vez mais fiéis a Ti. Eu oro e agradeço, te peço, no amor de Jesus, nosso Senhor, com perdão dos nossos pecados. Amém. Queridos, que Deus abençoe a todos. Graça e paz.